Mas já teremos tempo para o orçamento tem hoje uma segunda etapa, estamos a ouvir o que é que os ministros estão a dizer e isso para nós tem importância também, compreender se algumas das exigências que o Chega tem posto e por isso estamos a ter, acho que o maior número de intervenções que alguma vez ocorreu na Assembleia da República por parte de um partido político no orçamento. Serão dezenas, mais de 30 intervenções, todas elas a questionar se o Governo vai ou não aceitar em determinadas áreas, nos impostos, na segurança, na educação, na saúde, alterações, portanto estamos à espera ainda que o Governo determine isso. Há outros aspectos onde esse sim, vamos começar por aí, se esse também estiver de acordo, em que sim chegámos a acordo durante a noite de hoje, a lei da nacionalidade, acho que é um passo relevante que nos permitirá ter uma lei da nacionalidade. Não houve entendimento total entre matérias, isto é, não foi possível quer a versão do PSD, quer a nossa versão ser absolutamente aceite, nós aceitando deles, eles aceitando a nossa, portanto houve uma cedência de parte a parte, o Governo, a maioria que sustenta o Governo decidiu ceder numa das nossas propostas, que tinha que ver com a obtenção fraudulenta da nacionalidade e decidiu não ceder numa das outras, que para nós era uma proposta também importante, que tem que ver com a perda de nacionalidade por cometimento de crimes violentos. Mas tinha dito que não ia ceder em nenhuma dessas três linhas vermelhas, acaba por ceder numa das que talvez considerou ser das mais importantes. Nós apresentámos três grandes pilares desta negociação, conseguimos dois deles, não conseguimos um, é uma grande vitória para o Chega, do ponto de vista da negociação, em três fundamentais conseguimos duas. A outra hipótese aqui que tínhamos era não ter a lei da nacionalidade. Isso era o que a esquerda gostaria e era o que o Partido Socialista gostaria. Portanto, acho que é uma grande vitória para o Chega. Acho que para o país é uma vitória, no sentido em que vai ter uma lei da nacionalidade, vai ser mais difícil obter nacionalidade em Portugal, vai ser obrigatório, e isto é uma marca que o Chega deixa nesta lei, que quem pede a nacionalidade não possa estar a depender de subsídios, tenha que ter meios de subsistência para pedir a nacionalidade, vai acabar a pacificação ou a consolidação da nacionalidade ao fim de 10 anos, quando ela foi obtida com documentos falsos, através de burla ou etc. Isto é uma grande vitória do Chega. Não conseguimos a última parte, que era que todos perdessem imediatamente a nacionalidade após cometer crimes. Tenho esperança que numa futura breve revisão desta lei possamos novamente conseguir isso, não é? Vamos ver, nós estabelecemos três linhas fundamentais e acho que conseguimos uma grande vitória ao ter duas delas aprovadas. Vocês sabem que a política é a arte da negociação e a arte do possível, não é a arte do que nós queremos nem a arte do que nós desejamos. Nós gostaríamos que as três fossem aprovadas, lutámos por isso, fiz por isso, procurei ontem, madrugada dentro, explicar ao Governo o porquê da importância de quem comete crimes de terrorismo, violação, homicídio, perca a nacionalidade. O Governo tem outra perspectiva e está irredutível. O Governo tentou convencer-nos também a nós em mantermos a lei como estava e não alterar a situação da obtenção fraudulenta. Aí vencemos nós e conseguimos esta alteração. O Governo também não via a necessidade de colocar os meios de subsistência e a inexistência ou não dependência de subsídios na lei, e nós vencemos aí também. Portanto, eu acho que é uma grande vitória do Chega nesse aspecto. Já na lei dos estrangeiros tínhamos conseguido alterações muito significativas à lei. O cenário hoje era este: ou havia uma lei da nacionalidade ou não havia. Em relação ao orçamento, pode-nos dizer ninguém. Provavelmente a lei da nacionalidade. Portanto, chegámos a entendimento esta noite que quer o PSD, quer o Chega votarão a favor da lei da nacionalidade. E esta lei da nacionalidade será a lei da nacionalidade destes dois partidos, que é uma lei da nacionalidade, portanto, não se chegou conjuntamente a acordo. E foi esse entendimento que será hoje plasmado. A votação do Chega mantém-se, até pela aceitação de uma daquelas normas, da norma sobre a obtenção de subsídios, e temos a garantia, e isso sim está dependente da aprovação final, mas temos a garantia de que a maioria votará favoravelmente esta alteração que foi proposta. E se alguma coisa correr mal, não teve vir a ser responsabilizado pela lei? Repare, os políticos têm que correr riscos. Como dizia o Sá Carneiro, a política sem risco é uma chatice. E nós na vida corremos riscos, os políticos correm riscos. Hoje tínhamos duas hipóteses. Ou chegávamos a um entendimento, ainda que não fosse um entendimento que nós desejávamos, e sei que também não é o entendimento que o PSD desejava, ou se chegava aqui a um, não diria meio termo, mas ou se chegava aqui a um termo, ou não tínhamos lei da nacionalidade. Conseguimos coisas e vitórias importantes, como esta que lhe disse. Não vamos poder ter as pessoas que pedem nacionalidade dependentes de subsídios. Isto é muito importante. Vamos poder aumentar o prazo largamente para só obter a nacionalidade portuguesa. Portugal vai entrar agora, Portugal hoje entra no lote dos países da Europa onde será mais difícil obter a nacionalidade. Isto é uma vitória que há um ano ou dois ninguém acreditava ser possível. Hoje Portugal entra nesse lote, graças ao Chega.
Portanto, entre isso e não ter nenhuma lei da nacionalidade, eu acho que esta é uma vitória. Traz riscos. Se correr mal, se a lei tiver falhas, se o Tribunal Constitucional entender que ela tem que voltar para trás, cá estaremos. O que eu quero apelar a todos agora é que isto foi um processo de negociação difícil e isto é importante também que o Tribunal Constitucional e todas as entidades do Presidente da República que vão olhar para esta lei tenham presente. Isto foi um processo de negociação muito complexa entre dois partidos que representam mais de 1,5 milhão de pessoas cada e em que tiveram que negociar tecnicamente, politicamente, articulando vontades, procurando aproximar eleitorados para garantir que o país tinha uma lei da nacionalidade, que a bandalheira anterior tinha acabado, os controles da nacionalidade e que entrávamos no clube dos mais restritivos da Europa do ponto de vista de atribuir nacionalidade. Portanto, isto tem riscos. Para promulgar a lei. Estou a querer dizer que isto foi complexo, foi um processo moroso, foi um processo difícil. Estes processos não se resolvem em 2 dias, nem em 3, nem em 4. Foi preciso muito trabalho, foi preciso muito trabalho técnico. Queria agradecer a todos os deputados que estiveram envolvidos, foram bastantes, mas sobretudo, quer os nossos, quer os do PSD, da primeira comissão. Foi um trabalho árduo, que os senhores muitas vezes não viram, nem eu, não acompanhámos tudo. Trabalho feito noite dentro, artigo a artigo, a linha. Isto é um processo complexo. Chegámos hoje a um resultado que eu acho que enobrece e engrandece o país e que enobrece e engrandece o centro-direita e a direita portuguesa, com a maioria que tem hoje no Parlamento. O que espero agora é que não haja forças de bloqueio que estejam sempre a puxar estes processos para trás, porque é importante também que todas as instituições compreendam a representatividade do que isto significa. Significa que, no total, uma amplíssima maioria da Assembleia da República, com os 2 partidos maiores, chegaram a um consenso que eu acho que agora também deve ser respeitado. Não é incógnita nenhuma. Agora estamos a falar da lei da nacionalidade, nós temos exigências. Está lá dentro disso também o orçamento. Sei disso. Não se vai dizer qual vai ser o Chega apresentou um conjunto de exigências e de medidas que nos parecem importantes e o Governo está a responder a isso também. Não fazia muito sentido estar-vos a dizer como é que vamos votar se eles não responderam ainda. Mas ainda não decidiu. Eu dei-vos ontem um exemplo dos impostos sobre os combustíveis. Para nós, e o Governo acabou por admitir que estava, entre aspas, a mentir ou pelo menos a enganar as pessoas em relação ao ISP. Nós mostramos que os impostos sobre os combustíveis iam subir e as pessoas iam pagar mais. O Governo primeiro começou por dizer que não, depois assumiu que sim e, na verdade, o Ministro das Finanças assumiu que o desconto gradual vai acabar. Se esse for o sentido, nós já deixamos claro qual vai ser o nosso sentido de voto. Mas há um conjunto de outras questões, do investimento na saúde, na justiça, na segurança, e os ministros estão a responder a isso. E estão a dizer se vão comprometer ou não na especialidade de alterações. Portanto, eu diria, se o Governo tiver manifestado abertura nessa alteração na especialidade, é um caminho. Se não mantiver, é outro. Por isso é que eu vos disse que temos que aguardar, não é? Faltam poucas horas para a votação do orçamento. Ontem eu ouvi o Primeiro-Ministro responder sobre várias matérias ao longo do dia. Não chegou para tomar uma decisão sobre Não, porque o Governo não nos respondeu a muitas coisas. Eu dei-lhe o exemplo já dos impostos sobre os combustíveis, mas outros, investimento na saúde. Nós tivemos ontem, e não só da parte do Chega, uma clara consciência de todos os partidos, mas o Chega à cabeça, a mostrar como o estado da saúde estava um caos e como o investimento do Governo na saúde não só não resolvia, como não era direcionado. Ou seja, estava errado. O Governo manifestou abertura ou não para reformular o investimento que tem na saúde, que é provavelmente hoje a área mais decisiva de todas. Até agora não, mas isso pode mudar nas próximas horas. E, portanto, não faria sentido o líder da oposição estar a dizer que vai já votar contra tudo sem ouvir o Governo. Nós temos exigências e uma delas, e não é de agora, portanto estamos à vontade, podem ir ver isto para trás o tempo que for preciso. Para nós a questão dos combustíveis é mesmo decisiva. Mas ainda estão em negociações, conversações? Agora estão públicas, mais do que, não estou a dizer que não há que não há linhas de diálogo, mas agora a questão não é uma questão de conversas, agora é uma questão do Governo, dizer ali, senhores, estamos dispostos para rever, por exemplo, a questão do ISP, estamos dispostos a rever o investimento na saúde, estamos dispostos a rever a forma como vamos investir na justiça. Olha, um exemplo. Nós solicitámos ao Governo, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que o fazemos, a questão de dar uma pensão aos antigos combatentes. É uma questão que nem sequer tem um impacto orçamental muito significativo. Para nós esta não é uma questão qualquer, é uma questão de princípio e de fundo. É uma questão de fundo. E, portanto, nós não podemos andar o ano inteiro a dizer que isto para nós é mesmo decisivo e depois chegamos ao orçamento e não é. Portanto, são estas pequenas coisas que temos que ver se o Governo ainda dá abertura para isto ou se não vai haver abertura para isso. Ou já tarde já saberemos se, pelo menos na generalidade, há abertura para isso ou não e certamente serão os primeiros a saber o sentido de voto. Quem? Não ouvi. Os gelos que não sei. Não percebi a mesma pergunta, desculpa. O quê? Mas porquê? Retirar porquê? Já algumas caixas feitas a... Várias instituições ponderam mesmo recorrer ao Ministério Público e avançar com uma previdência cautelar para retirar os cartazes. Olha, eu já o tinha dito, vou dizê-lo novamente. Eu lamento que haja em Portugal um conjunto de associações, de pessoas, que sinceramente estão sempre a dar trabalho à justiça em coisas que não deviam ser da esfera da justiça.
nós vivemos num país livre e devemos saber viver em democracia. Os adversários em democracia não se vencem prendendo-os, ou mandando retirar cartazes, ou mandando retirar a sua palavra, ou calando. Os adversários em democracia vencem-se com debate, com confronto de ideias. Depois, ao ouvir o Dr. José Luís Carneiro apelar ao Ministério Público, para quê? Para me prender? Para impedir que os cartazes... Não, várias associações é que... Mas eu estou a responder ao José Luís Carneiro, apelou ao Ministério Público, mas para quê? Quer dizer, é para o Ministério Público prender o líder da oposição? Acham que isso era uma boa imagem para o país lá para fora? Que o líder da oposição é preso por causa da sua liberdade de expressão? Quer dizer, eu respeito, mas isso é um ataque à liberdade de expressão. Afinal, os amigos de Abril, os tipos do cravo na mão, do liberdade até ao fim, quando não gostam da palavra e da expressão, é prisão, retirada de cartazes, providências cautelares. Quer dizer, mas promover o racismo todas também as vezes, crime. olha, quem promove o racismo são aqueles que há anos nos fazem trabalhar para eles. Esses é que estão a promover o racismo há não sei quantos anos. Mas não entendo que estes cartazes promovem racismo. O que eu entendo é que quem promove o racismo em Portugal é aquelas minorias que há anos nós temos que lhes pagar tudo e não fazem nada e obrigam-nos a trabalhar para eles. Isso é que é racismo. Pergunta a qualquer comunidade que vive ao pé dessa outra comunidade. Portanto, o que eu não compreendo é... Primeiro, não compreendo que as autoridades do Bangladesh se venham metendo uma campanha eleitoral. Isso para mim é inadmissível. Eu não vou responder nem à Embaixada do Bangladesh e tenho direito a isso. Vivo no meu país, sou líder da opção no meu país e é assim. Quem não gosta, já sabem como é que é. Avião, imagino que embora. Tínhamos um cartaz em França a dizer certamente que teríamos. Em relação aos portugueses, gostava de ver certamente que tivemos em França, certamente nos Estados Unidos, certamente na Alemanha. Eu sou representante dos portugueses, não sou de mais ninguém. Eu represento os portugueses, são os que me pagam o salário. É a eles que eu devo responsabilidade. Nenhuma autoridade externa a este país tem qualquer poder de decisão, nem influenciará nenhuma decisão minha, nem do Partido Chega sobre política. O que nós dizemos é óbvio, isto não é o Bangladesh, e não é. E também ouvi outros a dizer porque é que não é outros. Também não é a Índia, também não é o Brasil, também não é o Paquistão. Isto é Portugal, é Portugal. Mas isso é o E por isso nós não aceitamos legitimidade de nenhuma entidade estrangeira, de nenhum outro país para nos dizer que cartazes é que nós podemos ter. Mas o que vejo com mais preocupação mesmo é os líderes políticos dos outros partidos, as associações dos outros partidos, em vez de debaterem, em vez de virem para o debate, os outros candidatos presidenciais, é dizerem que vão para a justiça, que querem retirada dos cartazes em vez de debaterem. Então quer dizer, não é a democracia que faz que nós tenhamos ideias diferentes. Certamente que eu estarei em estúdio com todos os candidatos a Presidente da República e eles poderão dizer se concordam ou não que os ciganos têm que cumprir a lei. Eles poderão dizer se concordam ou não que não estamos no Bangladesh. Não é prender, não é atacar, não é a justiça. Tem mais que fazer do que estar a ver cartazes. O Chega também já foi à justiça várias vezes, mas foi quando sentiu que na TAP estava a haver corrupção. Foi quando sentiu que havia órgãos do Estado que estavam a desviar dinheiro das pessoas. É isso que a Justiça deve fazer. Vocês querem pôr agora a Justiça a ver, Sr. André Ventura, então tem aqui um cartaz que diz isto não é o Bangladesh. Depois ficamos ali todos a olhar para o cartaz, depois o Ministério Público diz isto não é o Bangladesh. Vocês acham que isto é de uma justiça democrática? É esta a justiça que queremos para o futuro. Estar a fazer a justiça perder tempo e dinheiro com democracia. Eu acho que já tínhamos aprendido na última campanha eleitoral, e a Justiça, aliás, foi muito clara na última campanha eleitoral, com os cartazes que até envolviam o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. A Justiça deixou clara esta mensagem a todos, a nós também, mas a todos. Habituem-se, vivemos em liberdade. Habituem-se, respeitem a liberdade dos outros, como nós respeitamos a todos. Aliás, eu vejo os ciganos muito indignados com cartazes e com associações em queixas. Porquê é que não constituem um partido político? Porquê é que não constituem um partido político e então vamos ao debate democrático? Tentam ser eleitos para a Assembleia da República, tentam vir a debates comigo nas televisões e nas rádios e então debatem as suas ideias. Sabem porquê é que não o fazem? Porque nem 0,1% tinham. Porque a maior parte das pessoas sabe que tem razão. É por isso. Você acha que Portugal pode ter um presidente que promova o racismo? É uma frase de um refrão de uma música que o André Ventura sabe melhor do que eu que existe. Também sabe. Subscreve a letra dessa canção. Não, eu sou candidato à presidência da República e isto não é o Bangladesh. Está a isto citar não assim. é o Bangladesh. Bom, mas também podia citar Heróis do Mar, podia citar Pedro Brunhosa. Sabe qual é a Tem segunda? referências Também rigorosas, podia- por exemplo, Também das podia, deputadas do seu partido. também podia citar, está a ver, a abertura que eu tenho e só mostra o homem democrático que eu sou e a abertura que eu tenho até para isto. Senhores, esta vai ser a campanha presidencial mais forte, mais intensa e mais viva da minha e das vossas vidas.